Um cara estava andando pela floresta de County Park em Huntington, Nova York. Ele chegou a uma pequena área misteriosa onde encontrou latas de restos de comida e um cobertor sujo no chão. Havia galhos quebrados por perto, dobrados de uma forma estranha, lembrando uma gaiola. E quase todas as árvores tinham folhas de papel A4 penduradas nelas. Havia cerca de 10 folhas no total. Alguém as colocou mal coladas nos troncos com fita adesiva. Todas continham fotos de pessoas desaparecidas e algumas informações sobre o sumiço, a cidade onde a pessoa havia sido vista pela última vez e o número de telefone da polícia local. O cara se assustou e fugiu, mas antes filmou tudo com o celular e postou o vídeo na internet. Depois, os usuários do Reddit começaram a própria investigação. Acontece que todas aquelas pessoas cujos rostos estavam impressos nos cartazes estavam realmente desaparecidas. O homem que descobriu o lugar chamou a polícia. Felizmente, os policiais rapidamente encontraram quem havia feito aquilo. O responsável deu uma festa de Halloween e decidiu pendurar cartazes de pessoas sumidas para criar um clima assustador. Então, removeu todas as fotos e a polícia parou com a investigação. Sabe aquelas pessoas nas ruas segurando um cartaz de abraços grátis? Ah, é tão fofo! Isso passa tantas vibrações positivas para os outros. Agora imagine que você está andando por uma floresta escura, sozinho, no meio do nevoeiro, e em algum lugar na mata vê uma casinha cinza. Ela fica escondida nas folhagens e parece a entrada para um bunker. Não tem janelas, apenas uma porta escura que leva à escuridão. E você vê que alguém escreveu Cabana dos Abraços Grátis na parede. Sim, não é tão fofo dessa vez. A localização exata dessa cabana é desconhecida, mas fica em algum lugar nas florestas de Wisconsin. Na verdade, não há nada terrível lá dentro. Um pouco de lixo, folhas secas, teias de aranha e musgo. Os adolescentes e pessoas sem teto gostam de ficar lá. Algum deles provavelmente tinha um ótimo senso de humor se escreveu essa frase na parede. Mas imagine se uma idosa pálida e assustadora morasse lá há anos. Ela estaria te esperando lá dentro para te abraçar com força com os braços longos e finos dela. Estamos em Greenville, na Carolina do Sul. Há uma floresta ao lado da cidade. Você vai até lá e vê a silhueta de um homem. É um grande palhaço sinistro. Você congela de medo. Ele está ali parado entre as árvores e olhando em sua direção, sorrindo. Seus joelhos estão tremendo, seu corpo sua. O palhaço levanta a mão e acena com o dedo. Você vai até ele, que faz uma careta triste e então tira um dinheiro do bolso e lhe mostra. Você finalmente recupera o controle sobre seu corpo e foge da floresta o mais rápido que pode. O mais assustador é que existem vários desses palhaços na mata de Greenville. Muitos moradores os viram andando entre as árvores, chamando a atenção das pessoas com apontadores de laser verde. Felizmente, em vez de abordá-los, os moradores foram até a delegacia. Os palhaços chamavam as pessoas para uma casa abandonada na floresta. Os policiais vasculharam o local, mas não encontraram nada suspeito lá. Ainda assim, os moradores preferem evitar a região. Na floresta, você pode não apenas ver, mas também ouvir algo terrível. Por exemplo, os gritos de pessoas. Esses sons vêm do nada e apenas à noite, e podem ser enlouquecedores se você não souber o que são. Os coiotes vivem nas florestas em toda a América do Norte, Canadá e México. No inverno e na primavera, uivam e gritam. Mesmo que seja só um, pode parecer que são vários ao seu redor. Essa ilusão ocorre porque há muitos sons diferentes na floresta. Pássaros, outros animais, o som da chuva caindo. Tudo se mistura com o uivo do coiote e pode parecer que há mais deles por toda parte. Além disso, esse bicho consegue mudar os tons e fazer parecer que são pessoas. Agora vamos esquecer as coisas assustadoras e encontrar algo bonito na floresta. Você está em uma ampla clareira verde, cercada por uma densa vegetação. Ao se aproximar do matagal, vê um buraco nele. Não é um enorme, mas uma passagem perfeitamente redonda. Parece um portal para uma terra mágica. E é a criação de um famoso artista finlandês chamado Antti Laitinen. Ele cortou cuidadosamente as folhas e galhos das árvores ao redor para fazer um círculo perfeito e nomeou como Paisagem Partida. Além desse buraco, o artista tem várias outras obras únicas. Ele quase sempre lida com a natureza e faz pequenos círculos que parecem com o sol nos galhos densos de árvores sem folhas. Nem é preciso viajar por todo o mundo para vê-los. É possível encontrar fotos de quase todas as criações dele na internet.
Vamos para as florestas verdes da Escócia. Caminhando entre as árvores e arbustos, você pode se deparar com figuras humanas. Elas são estáticas e sem rosto, e refletem tudo ao redor, literalmente. O famoso escultor escocês Rob Mulholland fez essas estátuas de vidro acrílico, um tipo especial de vidro que reflete a luz como um espelho. 6 esculturas compõem a grande instalação Vestige. Cada figura está em uma pose diferente. Elas refletem árvores, arbustos e grama fundindo-se com a floresta. No verão, quando tudo está florescendo, as imagens ficam lindas. Mas no início da primavera ou no final do outono, refletem nada além do cinza e do ambiente sem vida, o que as faz parecer bastante assustadoras. O escultor queria mostrar um pouco das pessoas que viviam nas florestas há muitos anos, quando a humanidade era mais conectada com a natureza. Naquela época, a sobrevivência dependia fortemente da situação das matas e das colheitas, e essas estátuas mostram essa unidade com a mata. Existe uma floresta deslumbrante no sul do Japão. Não há coisas estranhas lá, ela já é estranha por si só. Se você a vir do alto, verá que as árvores ali crescem em círculos concêntricos. São vários deles. Quanto mais próximas do centro da área, mais perto as árvores estão umas das outras. Na fileira externa, não crescem densamente. Toda a área lembra desenhos circulares misteriosos que existem em campos de todo o mundo. Mas esta não é uma anomalia natural, e sim o resultado da intervenção humana. Em 1973, as pessoas plantaram árvores para formar 10 círculos concêntricos. A ideia principal do experimento era descobrir como os cedros poderiam crescer em tais condições circulares. Os pesquisadores chamaram esse lugar de silvicultura experimental. Surpreendentemente, as árvores começaram a crescer de forma convexa, espalhando-se simetricamente. Isso provou que o tamanho dos vãos entre elas afetou muito o crescimento delas. Inicialmente, os cientistas planejavam derrubá-las após o término do experimento, mas o local ficou famoso entre os turistas. As pessoas adoram caminhar por essas trilhas e tirar lindas fotos usando drones. A próxima atração estranha fica nos Estados Unidos. Esta é a rodovia Vashon, cercada por uma grande floresta. Na mata, você pode encontrar uma árvore inusitada, com uma bicicleta vermelha enferrujada dentro do tronco. Parece que ela cresceu ali e se tornou parte dele. Apenas o guidão e uma das rodas saem da casca. A bicicleta entrou ali nos anos 50. Um rapaz a ganhou de presente de aniversário, mas como não gostou do guidão e das rodas ásperas, deixou o presente perto de um arbusto e nunca mais voltou para buscá-lo. O arbusto, no fim, era uma árvore jovem. Com o tempo, o tronco se expandiu e cresceu ao redor do corpo de ferro da bicicleta. Quando os moradores perceberam isso, decidiram não retirá-la da árvore. E fizeram certo, já que o lugar se tornou popular entre os turistas. Quando você pensa em parques temáticos, normalmente imagina risadas e momentos divertidos. Mas quando eles fecham e ficam completamente abandonados, é uma história completamente diferente. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Você decide fazer uma viagem a Nova Orleans para visitar o Six Flags. Quando chega lá, descobre que o parque temático está deserto. A placa que diz fechado por motivo de tempestade ainda está de pé. Você está se sentindo aventureiro, então passa pelos portões crepitantes. Está frio aqui ou sou só eu? Você passa por uma piscina e parece que tem alguém lá dentro. Você se aproxima e... ah não! É um jacaré! É melhor correr e deixá-lo em paz. Você continua explorando o local. O parque se inspirou na arquitetura francesa da cidade, mas hoje os prédios estão sujos, as janelas estão todas quebradas e há itens incomuns em todos os lugares. Por exemplo, o que esses patins vintage estão fazendo aqui? O parque fechou durante o furacão e foi deixado sob 2 metros de água. Não é à toa que os brinquedos de metal estão todos enferrujados. Esse carrossel não parece muito convidativo para mim. Teremos que voltar outra hora. Ei, pelo menos você tirou algumas fotos legais, não? O próximo vai ser ainda mais emocionante. Imagine que você planeja visitar o Dade Park à noite. Em algum lugar no interior da Bélgica, você encontrará um assustador parque temático abandonado muitos anos atrás. Consigo, tem apenas a lanterna do seu telefone. Você vê a entrada de uma ponte e começa a atravessá-la. A ponte balança e range. Só para sua informação, você está atravessando uma das pontes suspensas mais longas da Europa. Você conseguiu atravessar! Ufa! As florestas circundantes são aterrorizantes e várias atrações desertas começam a surgir ao longo do caminho. A floresta tomou conta desse conjunto de balanço giratório.
Esse enorme escorregador provavelmente quebraria se você tentasse usá-lo agora. O parque está em péssimas condições. Não é à toa que foi fechado por razões de segurança. É melhor sair agora e voltar à luz do dia. Sua próxima parada é o Wonderland Eurasia, também conhecido como Anka Park, na Turquia. O parque temático foi inaugurado em março de 2019, mas fechou pouco depois. Uma vez dentro do gigantesco complexo, você se depara com o que parece ser um armazém vazio, mas acaba sendo uma montanha-russa em ambiente fechado. Tudo foi deixado intacto e está como novo. Você até se senta rapidamente em um dos carrinhos da montanha-russa perfeitamente alinhados para o próximo passeio. Se você é realmente do tipo aventureiro, pode andar nos trilhos dessa montanha-russa. Só tenha cuidado para não cair. Ah, lá estão os Flintstones. É quase como um déjà vu da infância aqui, na seção para crianças do parque. No horizonte, você vê o que se parece com o mundo jurássico e decide dar uma olhada. Há estátuas negligenciadas de enormes tiranossauros rex e esqueletos falsos de dinossauros no chão. Ao contrário dos outros parques abandonados, tudo aqui está novo, o que torna tudo ainda mais estranho. Nara Dreamland seria a Disney World do Japão, mas o projeto falhou ao longo do tempo. Hoje é habitado por eras úmidas e pássaros estranhos. Para entrar, você passará por uma ponte levadiça e entrará em um castelo de cor pastel. Seu coração pode bater mais rápido do que o normal quando você passa por uma montanha-russa coberta de neblina. Era para ser um Monte Cervino? Sim. Tudo nesse lugar diz que você não deveria estar aí. Jogados no chão do parque, você verá rolos de ingressos e bichos de pelúcia desfigurados. Que tal entrar em uma lanchonete vazia? É bizarro como as mesas e bancos ainda estão no lugar. Passeando pelo que já foi uma loja de lembrancinhas, você verá prateleiras vazias e um caixa eletrônico antigo. Eu diria que é melhor ir embora antes que alguma coisa apareça aqui. Se eu falar Joyland, o que você imagina? O nome diz tudo, certo? Mas se você decidir visitar Joyland hoje, aposto que terá pesadelos. Em Wichita, nos Estados Unidos, você encontrará um parque temático outrora famoso, mas agora vazio, cheio de panoramas estranhos. Um escorregador azul pálido no meio de uma floresta? Temos. Armazéns vazios direto de um filme de terror? Com certeza. Uma casa escura que parece realmente mal assombrada? Pode apostar. Mas se você o visitar em um bom dia ensolarado, eu diria que o parque é estranho, mas ainda tem um pouco de beleza. Joyland foi construído no final da década de 1940. Ele carrega uma aura vintage que combina bem com a atmosfera negligenciada. Olhe para essa roda gigante amarela enferrujada com uma caixa de ingressos na frente. Ouso dizer que é quase encantadora. O parque de diversões Magic Harbor não é tão mágico assim. Nos arredores de Myrtle Beach, também nos Estados Unidos, você encontra um antigo parque temático deixado para a natureza. Aqui, os carros-choque não batem mais. Se você entrar em um labirinto, provavelmente nunca encontrará o caminho para sair. Não tenho certeza do que você verá correndo entre os brinquedos enferrujados, então boa sorte se estiver planejando uma visita ao parque. Se você está procurando um lugar para se refrescar em uma tarde quente e ensolarada, que tal Disney's River Country? Brincadeira, você definitivamente não vai querer entrar na água lá. O parque foi construído na década de 1970 e fechado em 2001. Faça uma visita às corredeiras de águas brancas a pé, em vez de flutuar pelo rio falso. Você terá cerca de 100 metros para passear por um caminho bastante acidentado. Talvez você veja pneus pendurados que serviam como balanços na baía. Você pode até tentar tirolesa se confiar no cabo. Para deixar a história um pouco mais assustadora, o parque foi fechado devido a uma bactéria perigosa que prospera em corpos de água quentes. Tem certeza de que não gostaria de nadar? Quando você pensa na Itália, aposto que pensa em macarrão e pizza. E uma torre inclinada em algum lugar. Bom, no sul da Itália fica o parque de diversões vazio Miradica. A entrada ainda diz bem-vindos, mas as pessoas pararam de vir há alguns anos. O local está coberto de grama. A arquitetura de brinquedo ainda está lá. Sob os trilhos esquecidos de uma montanha-russa ao ar livre, você quase pode ouvir os gritos de emoção das pessoas no brinquedo. Essa parte do parque geralmente é proibida, mas não há ninguém por perto para controlar isso agora. Pode ser assustador estar aqui, mas a adrenalina com certeza está alta. Esse próximo parque temático está vago apenas durante uma determinada época do ano, mas ainda causa frio na barriga. É preciso pegar um trem da cidade e viajar até o final da linha para chegar aqui. Coney Island é um parque sazonal, aberto apenas do meio da primavera até o meio do outono.
Se você quiser sentir o friozinho na barriga, terá que visitá-lo no inverno. Então você caminharia pelas fileiras de barracas vazias com as luzes ainda penduradas acima da sua cabeça. Parece congelado no tempo, já que todos os brinquedos estão fechados. Falando nisso, às vezes fica congelado de verdade. Sob muitos centímetros de neve, Coney Island é um pouco menos perturbador. Então, novamente, a neve tem esse efeito nas paisagens. Contudo, o parque está vazio e deserto. Aposto que dá uma ótima sessão de fotos. Certifique-se de me dizer nos comentários qual parque de diversões abandonado você achou mais assustador. Você me conhece, eu não vou visitar nenhum desses. Eu vou deixar você ir primeiro. Costumavam chamar esta ilha de Paris do Oriente, principalmente por seus belos edifícios com grandes jardins e arcos de pedra impressionantes. Mas agora ela não é mais como costumava ser. Sua arquitetura está quase inteiramente coberta por raízes de árvores e trepadeiras. A Ilha Ross é um pequeno território no Oceano Índico. Está localizado a leste da cidade indiana de Port Blair. Embora tenha sido pensada como uma prisão, Ross Island acabou se tornando um luxuoso resort para os administradores locais. Eles diziam que ela era um verdadeiro deleite para os residentes mais privilegiados. Ostentava bangalôs opulentos, vitrais trazidos da Itália, jardins bem cuidados, quadras de tênis e até piscinas. Logo após o fechamento do complexo em 1937, um forte terremoto atingiu a ilha, causando muitos danos, o que a deixou ainda mais inabitável. A ilha está agora sob a administração da Índia e se tornou uma atração turística para pessoas interessadas em cidades abandonadas. Pedaços da arquitetura alemã ainda estão escondidos no deserto da Namíbia. A cidade de Kolmaskop, no início dos anos 1900, era um local luxuoso quando trabalhadores alemães se estabeleceram no local, em busca de diamantes. Esta cidade abandonada costumava ter de tudo, desde um salão de baile até um hospital e uma pista de boliche. De repente, no final da década de 1910, quando outro local cheio de diamantes foi encontrado nas proximidades, ela começou a declinar. Assim, a maioria das pessoas que moram ali se mudou em busca de mais riqueza. Desde então, Kolmaskop foi lentamente ocupada por dunas de areia, enquanto a temperatura quente e a baixa umidade ajudaram a preservar os edifícios. Esta cidade fantasma também está disponível para os visitantes. Se você quiser ir até lá, pode reservar um passeio na cidade vizinha de Luderitz. Outro castelo abandonado domina a vista em Craco, uma cidade italiana. A vila inteira fica no topo de um penhasco de 400 metros de altura. Os fundadores gostaram desse local, pois sabiam que seria fácil se defender de civilizações indesejadas. Mas o castelo, construído em 1300, logo foi subjugado por deslizamentos de terra e terremotos. Embora ninguém mais resida lá, a cidade medieval costumava ganhar vida durante os vários festivais que acontecem nos meses de verão. Os locais também oferecem passeios e contam histórias incríveis. Um dos destaques é uma estátua que aparentemente surgiu do nada e agora está em um copo d'água. Escondida nas montanhas de Montana, Garnet Ghost Town conta a história americana da corrida do ouro no oeste. A história da cidade se inicia na década de 1890, quando encontraram muito ouro na mina de Nancy Hanks. Em seus dias de glória, Garnet tinha quase 1000 residentes. Mesmo relativamente isolada, tinha salões, hotéis, lojas, uma escola e outras características de uma cidadezinha normal. Em 1905, quando a maior parte do ouro já havia sido retirada, as minas começaram a ser deixadas para trás, então apenas algumas centenas de residentes permaneceram em Garnet. A gota d'água veio em 1912, quando um incêndio danificou a maioria dos edifícios da cidade. Depois, na década de 1940, Garnet foi completamente abandonada. Logo se tornou um lugar para caçadores de tesouros em busca de móveis e artefatos. Foi assim até que uma campanha de preservação começou na década de 1970. A cidade foi declarada Distrito Histórico em 2010. Até hoje, Garnet é uma das cidades fantasmas mais bem preservadas da região. A ilha de Hashima é outro local abandonado que nos prova que, quando o homem se afasta, a natureza assume o controle. Este lugar misterioso apareceu até em um filme de James Bond por sua paisagem fantasmagórica. Costumava ser um local bem conhecido no Japão por minas de carvão submarinas, quando foi inaugurada em 1881. Em 1959, no seu auge, era habitada por mais de 5.000 pessoas, incluindo mineiros e suas famílias. Assim que as minas começaram a secar, por volta de 1970, as pessoas passaram a sair da ilha. Ela foi completamente abandonada em 3 meses.
Embora ninguém mais more lá, muitos turistas passeiam por casas abandonadas, piscinas, lojas e fábricas. Outra cidade com vocação mineradora é Calico, na Califórnia. Em 1881, as pessoas descobriram que o local estava cheio de prata, então logo surgiram mais de 500 minas de prata e 3.000 residentes que construíram hotéis, lojas em geral, restaurantes e uma escola. Eles tinham até um jornal local impresso chamado Calico Print. Em 1986, a cidade ficou vazia. Um dos antigos moradores decidiu comprá-la e iniciar a restauração, tornando-a um marco histórico registrado. Tem até um museu do Velho Oeste à disposição dos turistas. Uma das atrações mais interessantes que foram reconstruídas é a ferrovia Calico and Odessa, de 1.500 quilômetros de extensão. Atualmente atravessa os desfiladeiros e colinas íngremes, e até passa pelas antigas minas e edifícios ao norte de Calico. Aproximadamente um terço da cidade é original, enquanto o restante consiste em edifícios mais novos que são réplicas destinadas a recriar o espírito do passado. Se você é fã de carros, já deve ter ouvido falar de Henry Ford, o famoso industrial americano que fundou a Ford Motor Company em 1903. Mas em 1927 ele começou a trabalhar em outro de seus sonhos ambiciosos, a Fordlândia. Era para ser uma enorme plantação de seringueiras localizada perto do rio Tapajós, no Brasil, pois precisava de uma fonte confiável de látex para os pneus e as mangueiras de seus carros. Sua visão era projetar uma cidade completa, com piscinas, campo de golfe, bangalôs e até sessões semanais de quadrilha para os habitantes locais. Este projeto foi infeliz já no início, pois o plantio incorreto fez com que as seringueiras fossem infectadas por fungos. Embora Henry Ford tenha investido impressionantes 20 milhões de dólares nessa fonte potencial de renda, a cidade não conseguiu produzir a borracha necessária. Ele não tinha mais nada a fazer a não ser vendê-la para o Brasil em 1945, e o projeto logo foi completamente abandonado. Muitos de seus edifícios ainda estão de pé, mas foram tomados pela natureza circundante. Você ainda pode ver turistas curiosos vagando por lá até hoje. Durante seus dias de glória, Hemp foi a segunda maior cidade do mundo. Olhando para suas ruínas hoje, é difícil imaginar que esta cidade indiana era repleta de templos e bazares, e que ela serviu como um importante centro do Império Maurya nos séculos XIV e XV. Foi destruída no século XVI, mas ainda preserva fortes e mercados. Tornou-se parte do Patrimônio Mundial da Unesco em 1986, com o objetivo de proteger seus edifícios, como o Lotus Mahal, uma estrutura de pedra esculpida semelhante a uma flor de lótus que se abre para o sol. Uma vila turística foi construída em 1920 ao longo da costa de Epecuén, um lago salgado a cerca de 600 quilômetros a sudoeste de Buenos Aires, na Argentina. Ela foi projetada para proporcionar que pessoas com uma vida agitada na cidade pudessem desfrutar do ar fresco perto das águas salgadas do lago. Foi equipada com uma estação ferroviária e acabou tendo uma população de mais de 5.000 moradores. O projeto também estava fadado ao fracasso, pois a quantidade incomum de chuva naquela época fez com que o lago Epecuén aumentasse de volume. Em 1985, a água invadiu a barragem local e a cidade foi inundada. As águas chegaram a 10 metros de profundidade em 1993 e só começaram a baixar em 2009, deixando para trás os restos dos edifícios literalmente incrustados de sal. Ninguém voltou para a cidade, exceto Pablo Novak, que em 2012 era o único morador de Villa Epecuén.